Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje é dia de trazer a vocês a segunda edição de Batman Absoluto, lançada em novembro de 2024. A história começa no dia em que Thomas Wayne foi assassinado. Bruce, ainda criança, ficou preso na Casa dos Morcegos, com o corpo de seu pai bloqueando a porta, enquanto os morcegos o cercavam. Atualmente, Batman está em uma guerra contínua contra a gangue animal. Já se passaram 2 semanas desde o confronto com Alfred. Enquanto isso, Alfred tem ajudado Bruce de forma discreta, fornecendo medidas de contra-monitoramento para evitar que a gangue ou a polícia o rastreie, como essa noite no aquário. Alfred acredita que essa batalha permite coletar informações valiosas sobre os inimigos, além de abrir uma chance para que ele saia de Gotham o quanto antes. Ultimamente, Máscara Negra vem liberando mais de seus soldados, em quantidade suficiente para enfrentar uma pequena milícia. Alfred, com experiência nas forças especiais, lembra-se de seus antigos comandantes dizendo que um grande líder precisa saber não apenas quando avançar, mas também quando recuar e se reorganizar. Ao refletir, Alfred imagina se não seria naquela batalha no aquário que Batman finalmente perceberia a hora de parar e recuar. Mas isso não acontece. Batman sempre tem tudo planejado. No aquário, em desvantagem, ele usa seus espinhos que saem das costas para quebrar o vidro do tanque. Ele sabe que a pressão da água vai pegá-los de surpresa e virar o jogo a seu favor. Um combatente que conhece o terreno aproveita cada metro, e Batman sabe disso. Os membros da gangue não enxergam uma grande vantagem em ficarem no chão, molhados com água até os joelhos, enquanto Batman fica pendurado lá em cima. No entanto, Batman lança um composto químico derivado do vinagre, transformando a água salgada em ácido clorídrico. Os criminosos, com os pés queimando e em dor, tentam fugir, mas são pegos pela polícia que já aguardava do lado de fora. Alfred observa e descobre que Bruce tem esconderijos secretos espalhados por toda Gotham. Alfred sabia que Bruce realmente levava seu papel a sério. Quando não estava atuando como um morcego, sua rotina era rígida como a de um monge. Ia para o trabalho e depois desaparecia nas sombras. Havia rumores de que ele se encontrava com o Capuz Vermelho, ligado a um grupo de resistência. Mas Alfred sabia a verdade. Bruce era um homem solitário. Ele até evitava contato com a própria mãe ultimamente. Ele só saía de sua rotina uma única vez durante aquelas semanas, e para fazer algo que pegou Alfred desprevenido. Bruce foi visitar Joseph Till, o assassino de seu pai. Alfred não sabia o que Bruce disse a ele. Tinha apenas as imagens, sem áudio, mas era o suficiente para imaginar. E isso só fazia Alfred respeitá-lo ainda mais. Uma semana depois, o supervisor de Alfred o informou que ele deveria retirar as proteções de vigilância sobre o Batman, alegando que Bruce se tornara um fator volátil demais. Alfred pensou em argumentar, em explicar que as ações de Bruce estavam ajudando em sua própria missão. Afinal, as provocações do Homem-Morcego tinham sido essenciais para que Alfred formulasse uma nova teoria sobre quem Sionis realmente era e qual seu papel em toda essa confusão. Mas, no fim, ele seguiu a ordem e desativou as proteções. Pouco tempo depois, a gangue encontrou o esconderijo de Bruce nos prédios abandonados, da mesma forma que Alfred havia encontrado. Enquanto isso, Alfred tentava imaginar Bruce lá em cima, no momento em que finalmente entendesse o que estava acontecendo e percebesse a mensagem. Era hora de se retirar e se reagrupar. Mas, para sua surpresa, Batman já esperava o ataque. Ele destrói os andares superiores do prédio, deixando a torre em forma de sua máscara, com chamas saindo dos andares superiores como se fossem seus olhos. Foi então que Alfred finalmente entendeu. Batman não conhece outra coisa além de avançar. E isso é tudo que ele sabe fazer. Na televisão, o apresentador comentava sobre a pesquisa surpreendente que mostrava apoio crescente ao Batman. Mesmo com a escalada da violência,
e perguntava ao ex-prefeito Hill o que ele pensava disso. Hill, sem rodeios, declarou que esse era o motivo pelo qual estava se candidatando novamente. Segundo ele, o crime havia piorado tanto sob a administração do prefeito Gordon que as pessoas estavam recorrendo a um verdadeiro criminoso para buscar ajuda. No entanto, Hill também carregava seu próprio histórico de acusações de corrupção, algo que pairava sobre suas palavras. Enquanto isso, Gordon, ainda se recuperando dos ferimentos sofridos no ataque da primeira edição, pediu a Bullock para desligar a TV. Ao lado de Gordon estava sua filha, Bárbara, atenta à conversa. Bullock comentou que a polícia planejava aumentar o número de viaturas pela cidade, mas Gordon expressou sua preocupação, afirmando que mais armas nem sempre significavam mais vitórias. Bullock discordou, dizendo que talvez no passado faltavam recursos, mas que agora o importante era focar na captura do encapuzado. Bárbara, por sua vez, questionou o motivo de a polícia estar atrás do Batman, em vez de focar na gangue animal, os verdadeiros culpados. Bullock respondeu que os ataques da gangue tinham aumentado justamente porque Batman os provocou. Bárbara lembrou que foi o Batman que havia salvado as vidas deles. Mas Bullock insistia que Batman, de alguma forma, estava ligado à gangue, como se houvesse uma conexão secreta para enfraquecer a polícia. Antes que Bárbara pudesse rebater, alguém entrou na sala, interrompendo a conversa. Martha Wayne visita Jim Gordon no hospital. Bárbara explica que o ferimento de seu pai foi grave e que ele realmente precisa descansar, mas, teimoso, ele se recusa a ouvir. Nesse instante, Bullock recebe uma ligação urgente. A gangue animal estava atacando a autoridade portuária. Ele avisa Bárbara que rapidamente se prepara para sair. Martha, preocupada, pede que ela tenha cuidado. Antes de partir, Bárbara se despede do pai e o aconselha a descansar. Gordon responde que não há muito mais a fazer além disso. Quando ficam a sós, Martha comenta que Bárbara é uma boa garota. Gordon concorda, afirmando que ela é boa até demais para este mundo. Em seguida, ele reflete sobre o tipo de mundo que estão deixando para os jovens, lembrando de quando ele e Martha tinham a idade deles. Eram inconsequentes, mas acreditavam de verdade que poderiam mudar as coisas. Hoje, no entanto, essa certeza já não é tão forte. Martha reflete que talvez os jovens de hoje precisam ser ainda mais ousados do que eles foram. Gordon sorri, dizendo que ela soa como Thomas. Martha admite que sabe disso e confessa que sente saudade dele. Em tom quase nostálgico, acrescenta que acha curioso, pois acredita que Thomas teria simpatizado com o Batman. Gordon concorda, mas brinca dizendo que, hoje em dia, ele tem um apreço maior por Martha. Em seguida, revela que sua vice-prefeita o deixou e que agora qualquer chance de reeleição parece mais distante do que nunca. Martha, sincera, comenta que sua gestão sempre foi um sonho distante. Mas lembra a Gordon que, às vezes, sonhos distantes são justamente os que valem a pena. Gordon ri, compartilhando o momento. De repente, ele se perde em pensamentos. Confessa que ainda se lembra daquele dia fatídico, o dia em que encontrou Bruce Wayne pela primeira vez. A narrativa nos leva ao passado, revivendo aquele momento trágico em que Bruce perdeu seu pai. Gordon recorda que, quando chegou ao local, inicialmente não viu Bruce. Ele entrou e abriu a porta, mas só percebeu que Bruce estava ali quando ouviu o grito dele. O motivo do grito era simples. Bruce estava sendo coberto por dezenas de morcegos. De volta ao presente, Jim Gordon pergunta a Martha como Bruce está. Ela suspira, admitindo que não sabe mais ao certo. Antes daquele dia trágico, Bruce era seu garotinho. Contava a ela tudo, até as coisas mais triviais. Martha conhecia cada detalhe da vida dele, mas agora mal consegue acompanhar o que se passa com ele. A narrativa retorna ao passado, onde Bruce, sentado na cama do quarto, segura uma medalha de uma competição que venceu, mas seu olhar está distante e vazio. A porta se abre e sua mãe entra, informando que os amigos dele o aguardam lá embaixo. Bruce, sem erguer o olhar, diz que não quer vê-los e pede que ela invente que ele não está em casa.
Após voltar do zoológico, Bruce se fechou em seu quarto, recusando-se a falar com qualquer pessoa. Em um impulso de frustração, jogou pela janela sua medalha de primeiro lugar na competição de engenharia. Voltamos ao presente. Bruce chega a um local, mas não como Batman. Dessa vez, ele aparece apenas como Bruce Wayne. Naquela noite, Bruce decide reaparecer no jogo de pôquer de Waylon, um evento que não frequentava há muito tempo. Ao redor da mesa, ele reencontra velhos conhecidos: o próprio Waylon, Edward, Harvey Dent e Oswald. Todos os antigos amigos estão ali, exceto Selina, que está viajando pelo mundo há meses. Mas Bruce não veio para jogar, ele tem uma meta clara. Está ali para colher informações dos antigos aliados, cada um com habilidades e conhecimentos que podem ser úteis em sua investigação sobre a gangue animal. Bruce coloca uma das máscaras da gangue animal sobre a mesa, explicando que a encontrou enquanto fazia reparos na prefeitura. Ed, o especialista em eletrônicos do grupo, logo percebe que há um chip de sistema de informação geográfica embutido na máscara. Ele explica que, se conseguir decodificar o sistema, poderá prever os próximos alvos da gangue. Bruce tentou hackear o dispositivo sem sucesso, mas sabia que Ed não resistiria ao desafio. O amigo, empolgado, pega a máscara e começa a examinar os circuitos com atenção. Bruce aproveita o clima do jogo e pergunta a Ozzy, um criminoso conhecido, se a gangue está invadindo territórios de outras facções. Ozzy hesita, dizendo que só porque ele tem um negócio fora do comum não significa que saiba de tudo. Mas, por fim, admite que os membros da gangue estão destruindo tudo pela frente, sem se preocupar com limites de território. O objetivo deles parece ser simples: espalhar destruição por Gotham. E, segundo Ozzy, o chefe deles, um tal de Roman, não negocia. Ele mata qualquer um que tente. Bruce então volta sua atenção para Harvey, que trabalha no escritório do promotor. Ele quer saber se o amigo acha que os ataques podem estar ligados às eleições, talvez para garantir a derrota de Gordon. Harvey concorda que Gordon já enfrentava problemas antes dos ataques, mas acha que, se existe alguma relação política, é algo maior do que apenas busca por poder. Curioso, Bruce pergunta o que poderia ser mais importante que o poder. Harvey direto responde: o dinheiro. Para ele, o dinheiro é o verdadeiro motor de tudo. No final da partida, Harvey revela suas cartas, mas é Bruce quem ganha a mão. O detalhe inesperado é que Bruce também tem um coringa, e ao mostrá-lo, todos na mesa reagem com desconforto. Afinal, coringas nunca são bem-vindos. Enquanto Batman entra em ação, Bruce ainda relembra as palavras de Harvey. Ele havia mencionado que, embora não soubesse se a gangue animal estava envolvida, ouviu rumores nos corredores de que o ex-prefeito Hill estava recebendo um bom dinheiro. Um conhecido de Harvey no escritório, um jovem oportunista chamado Red, comentou que Hill anda exultante com essa nova fonte de renda, que ele apelidou de cofre de ouro. Intrigado, Bruce pergunta se esse cofre de ouro poderia ser um doador secreto, ou talvez uma corporação influente. Harvey admite que ninguém sabe ao certo, já que esse é um assunto de porta fechada, algo que ninguém ousa questionar. Batman, claro, decide investigar, e naquela mesma noite ele invade o escritório de Hill. No escritório de campanha de Hamilton Hill, Batman acessa o computador do ex-prefeito. Entre os arquivos, uma pasta em especial chama sua atenção: Arkham. Suspeitando que possa ter alguma ligação com o misterioso cofre de ouro, ele não hesita e a abre. Para a surpresa de Batman, a tela se acende e Roman Sionis, o Máscara Negra, aparece. Ele avisa que o tempo de conversa é curto, mas admite que admira o estilo do herói, o tipo de pessoa com quem talvez faria negócios. Por isso, Sionis faz uma proposta: tudo o que Batman sempre quis, mas avisa que a situação não será fácil. Ele já alertou a polícia de Gotham e enviou seus próprios homens ao prédio. Agora, tudo o que resta ao herói é sobreviver.
No mesmo instante, membros da gangue invadem o escritório, forçando Batman a reagir rapidamente. Batman abandona o escritório e se lança no poço do elevador. No fundo, ele abre uma escotilha e desce para uma sala de controle subterrânea, onde Alfred o aguardava com expressão séria. Alfred pede que Bruce o escute. Por mais hábil que seja, ele descobriu que a gangue animal não é exatamente o que parece. Alfred levanta as mãos, indicando que veio em paz, e propõe uma parceria. Ambos podem se ajudar. Ele pede apenas uma chance para explicar. Batman concede 30 segundos. Alfred avisa que precisam sair dali imediatamente, pois a gangue está por toda parte. Em seguida, menciona que tem um carro escondido nas redondezas e pergunta se Bruce também tem um plano de fuga. Bruce, com um leve sorriso, responde: "Você está nele", e pisa fundo no acelerador. A sala em que estavam revela-se a cabine de um imenso veículo de construção blindado, adaptado como uma máquina de guerra sobre rodas. O veículo atravessa a parede do edifício e avança pelas ruas, arremessando carros da polícia para os lados como se fossem brinquedos. A cena agora volta 14 anos no tempo, para a infância de Bruce Wayne. Na noite seguinte à morte de Thomas, Selina surge silenciosamente pela janela do quarto de Bruce, segurando uma medalha em mãos. Ela o encara e diz: "Levanta, Bruce." Em seguida, o convida a acompanhá-la. Para onde? É o que veremos na próxima edição. E aí, pessoal, o que acharam da segunda edição de Batman Absoluto, escrita por Scott Snyder e com arte de Nick Dracota? Embora talvez não tenha sido tão impactante quanto a estreia, esta edição conseguiu me prender em cada página mais uma vez. Curti cada diálogo, cada quadro, e foi demais ver como Bruce usou o jogo para arrancar informações dos amigos. E vocês, o que acharam da edição de hoje? Deixem suas opiniões nos comentários. Por enquanto é isso, não se esqueçam de apoiar com o like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Obrigado a todos que ficaram até o final e um abraço, galera!